Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Artigo 2º. Pertencemos a Jesus e Maria na qualidade de escravos. Essa é a segunda verdade. Devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo, como seus escravos. Tem um livro que chama Mística Cidade de Deus, de Maria de Jesus Ágreda, que fala sobre isso. Que nós não pertencemos a nós mesmos, nós fomos feitos para Jesus e Maria. Eu vou ler aqui a parte que fala. Tudo foi criado para Cristo e Maria. Para eles e por eles, em primeiro lugar, criou o céu e a terra com seus astros e elementos e quanto eles contêm. Secundariamente, foram destinados para os membros e vassalos dos quais Cristo seria rei, cabeça e rei. Os membros e vassalos, nós. Pois, com real previdência, todo necessário e conveniente de antemão disposto e preparado. Criação dos homens. Aqui ela está falando da criação de tudo. Aí ela coloca em momentos. Agora a criação dos homens, ela fala. No sexto instante, foi determinado criar povo e sociedade de homens para Cristo, já antes predeterminado na mente e vontade divina, e a cuja imagem e semelhança se decretou a formação do homem. Assim, o verbo manado teria irmãos semelhantes e inferiores, formando povo de sua mesma natureza e do qual seria cabeça. Então, aqui fica muito claro, Deus criou Jesus já antes, bem antes de toda a criação, da criação dos homens. Ele é a cabeça, nós somos os membros, ele é o rei, nós somos os escravos, pertencemos a ele. E agora ela vai falar de Maria Santíssima. Pode-se dizer também, filhos, somos dele, fomos feitos para ele. Conhecendo esta santíssima e puríssima criatura, formada e criada na mente divina desde o início, Maria foi criada antes de Adão e Eva, antes de tudo. Desde o início, antes de todos os séculos. Com alvoroço e júbilo de meu espírito, glorifico ao Todo-Poderoso, pelo admirável e misterioso decreto em criar-nos tão pura, grande, mística e divina criatura, mais para ser admirada com louvor por todas as demais, do que para ser descrita por alguma. Ela fala aqui que é difícil descrever a alma de Maria. Então, assim, fica bem claro que fomos criados para Cristo e Maria. Ao receber este sacramento, o batismo, tornamo-nos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Deixamos de ser escravos do demônio, do pecado, para ser de Jesus Cristo. Doravante já não devemos viver, trabalhar e morrer senão para este homem Deus, glorificando-o em nosso corpo e fazendo-o reinar em nossa alma. Somos, pois, sua conquista, seu povo de aquisição e sua herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara. Aí ele vai falar aqui o Espírito Santo vai nos comparar para mostrar que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Mas primeiro eu vou ler um trecho do volume 8 do Livro do Céu. A segunda coisa
para fazer-me nascer e aumentar minha felicidade, é que tudo o que a alma contém, seja interno ou externo, tudo deve ser feito para mim. Tudo deve servir para honrar-me, para seguir minhas ordens, porque se ainda uma só coisa, um pensamento, uma palavra não é para mim, eu me sinto infeliz e deve ser dono, e eu que devo ser dono me fazem escravo. Posso eu tolerar tudo isso? Então ele está falando, ele é nosso dono e tudo deve ser feito para ele. Ele não pode tolerar que façamos qualquer coisa que não seja para ele. Uma palavra, um pensamento, tudo deve servir para honrá-lo. Tudo que fazemos. Aí o São Luís vai nos comparar, que o Espírito Santo nos compara. As árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, e que devem dar frutos a seu tempo. Aos ramos de uma vinha de que Jesus é a cepa e que devem dar boas uvas. Há um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor e que se deve multiplicar e dar leite. Há uma boa terra de que Deus é o agricultor, e na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e ordenou ao servo inútil que não tinha feito render o seu talento. Tudo isto prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, a saber, as nossas obras, porque estas só a Ele pertencem, criados para as boas obras em Cristo Jesus. Efésios 2:10. Mostram essas palavras do Espírito Santo que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o fim último de todas as nossas boas obras. Mostram ainda que o devemos servir, não somente como servos assalariados, mas como escravos de amor. Então o São Luís confirma o que Jesus falou no livro do céu, tudo para ele, tudo para honrá-lo, glorificá-lo, todas as nossas ações devem ser para servi-lo, para amá-lo. Aí ele vai, para confirmar isso que São Luís fala, de sermos de Jesus, criados para ele, para fazer boas obras, tem um trecho no volume 2 do Livro do Céu, de 9 de setembro de 1899. Luísa fala: Jesus continua a vir, mas com um aspecto todo novo. Parecia que de seu coração bendito saía um tronco de árvore que tinha 3 raízes distintas. E este tronco de seu coração entrava no meu, e saindo de meu coração, o tronco formava tantas formosas ramificações carregadas de flores, de frutos, de pérolas e de pedras preciosas, resplandecentes como estrelas fulgidíssimas. Agora, meu amado Jesus, vendo-se à sombra desta árvore, se recriava tudo, muito mais que da árvore caíam tantas pérolas que formavam um belo adorno à sua santíssima humanidade. Enquanto estava nessa posição, disse-me. Então, Jesus apareceu para ela e mostrava o coração. Do coração dele saía um tronco de árvore. No coração dele tinha 3 raízes. E o tronco. E essa árvore ramificava no coração de Luísa. Ele disse: minha querida filha, as 3 raízes que vês nesta árvore são a fé, a esperança e a caridade. Então, a fé, a esperança e a caridade estão no coração de Jesus. E o que você vê que este tronco sai de mim, se introduz em teu coração, significa que não há bem que possua as almas que não venha de mim. Então, a fé, a esperança e a caridade estão no coração dele, como um tronco de árvore. E chega no coração dela. Significa o quê? Nada que há de bom na criatura é dela mesma. Vem do coração de Jesus. Tudo sai do coração dele. Ele é a árvore e a raiz, nós somos os galhos. E ele espera que a gente dê frutos. Tudo vem dele. Assim que depois da fé, a esperança e a caridade, o primeiro desenvolvimento que faz este tronco
é o fazer conhecer que todo o bem vem de Deus, que delas não tem outra coisa senão o seu próprio nada, e que este nada não faz outra coisa senão dar-me a liberdade de me fazer entrar nelas e fazer-me trabalhar o que quero. Então, esse tronco faz a gente conhecer que a gente não é nada, que tudo vem desse coração dele, a fé, a esperança, a caridade e todas as outras virtudes. A única coisa que a gente faz com esse nada é aceitar que Jesus faça em nós, que nos dê essas virtudes para Ele mesmo trabalhar em nós. Esse nada tem que dar liberdade de deixar essa árvore ramificar no nosso coração e deixar de fazer o que quer. Enquanto que há outros nadas, outras almas que não são nadas, que com a livre vontade, que com o livre arbítrio, se opõem. Então, faltando este conhecimento, o tronco não produz nem ramos nem frutos, nem nenhuma outra coisa de bom. Então, tem alma que não é nada e usa o livre-arbítrio para dizer assim: eu não sou nada, eu reconheço que eu não sou nada. Eu te dou total liberdade, Jesus, para fazer tudo em mim, para deixar florescer em mim, que essa árvore ramifique no meu coração. Eu te dou liberdade. Ele precisa desse sim. Ele não entra se você não quer. E já tem outros nadas, outras almas que não são nada e se opõem a essa vontade. Usa seu livre-arbítrio, que Deus nos deu e não vai tirar, para dizer assim: eu não quero. Não quero Deus, não quero fazer o bem, não quero servir a Jesus. Não sou dele. Mas você é de todo jeito, só que você se rebela. É um escravo revoltado, digamos assim. Aí não dá fruto. A árvore não chega lá no seu coração. Os ramos que contém essa árvore, com todo o aparato das flores, frutos, pérolas e pedras preciosas, são todas as diversas virtudes que pode possuir a alma. Quem deu vida a esta bela árvore? Certamente as raízes. Isso significa que a fé, a esperança e a caridade abraçam tudo, contêm todas as virtudes, tanto que são colocadas como base e fundamento da árvore, e sem elas não se pode produzir nenhuma outra virtude. Então, é o que São Luís falou, que o Espírito Santo falou através da Bíblia. Nós somos os ramos da videira. Sem a videira, sem a raiz lá, a gente não consegue fazer nada. Através dessa raiz, que é a fé, a esperança, a caridade, que abraça tudo, que a gente vai dar fruto. As pérolas, as ramificações, as flores, tudo veio dessa raiz. Todas as outras virtudes vêm da fé, da esperança e da caridade. Aí agora o São Luís vai explicar sobre a escravidão, que nós pertencemos a Jesus não como servos assalariados, mas como escravos de amor. Ele fala: neste mundo há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade: a simples servidão e a escravidão, que fazem de um homem, respectivamente, um servo ou um escravo. Pela servidão, comum entre os cristãos, um homem compromete a servir outro durante um certo tempo, mediante determinado salário ou certa recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro, por toda a vida, e deve servir o seu senhor sem pretender nenhuma recompensa, nenhum salário, como um dos seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. Existem duas formas de servir a outra pessoa. Ou você trabalha para ela, né, por um certo período de tempo, né, igual a gente trabalha para o chefe daqui da terra. Eu trabalho para você, tenho um contrato com você, sou assalariada, você me paga, eu tenho
um contrato de trabalho onde tem as cláusulas, o que você pode fazer comigo. Você pode, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, você não pode me maltratar, você vai fazer, o chefe só pode me pedir o que está no contrato, você vai trabalhar, tem o serviço que eu vou fazer, ele não pode pedir para fazer tudo. Ele tem que me mandar fazer só o que está lá no meu contrato de trabalho durante aquele período do dia e vai me pagar aquele salário e o contrato tem um tempo determinado, se pode renovar, né? Mas tem todas as regras. Esse é o servo. E tem o escravo. Se eu fosse escrava de outra pessoa aqui na Terra, eu não teria direito a nada. Eu era da pessoa, eu não receberia salário nenhum e eu ia fazer tudo o que a pessoa quisesse. Não ia ter contrato, não ia ter regra. Eu sou da pessoa, eu sou dela, sou propriedade dela. Assim é a escravidão. Aí agora ele vai explicar que há 3 espécies de escravidão. Uma natural, outra forçada e outra voluntária. Uma que já é da natureza, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela está contido. Naturalmente, nós somos escravos de Deus. Por quê? Ele que nos criou, nós somos dele, naturalmente. Tem gente que não gosta dessa palavra escravo, porque sempre remete à escravidão, à escravidão forçada dos negros. Então, assim, abram a mente. Ele tá tentando nos explicar como nós pertencemos a Deus. Nada de ficar com a mente fechada em relação a essa palavra, com preconceito. Desapega disso. Não precisa ficar pensando que você é um escravo da África, que é escravo de Deus e é uma coisa ruim. Porque tem gente que já escuta essa palavra, escravo, e já não quer fazer a consagração. Eu sei disso porque eu fui fazer a consagração na igreja e muita gente, quando falou essa palavra escravo, já, tipo assim, já queria sair da sala, sabe? Não quer ser escravo. Porque tem a visão, o conceito de escravo que tem na vida é o escravo da África, né? Esforçado, que o patrão maltrata, bate, faz coisas horríveis. Não, com a gente não vai ser assim, não. E assim, ele está querendo tentar explicar como a gente pertence a Deus. Nós somos escravos dele por natureza, ele que nos criou. Ele é nosso dono. Eu não sou minha, eu sou dele. Ele me criou para ele. Então, naturalmente, todos nós pertencemos. Os demônios e os réprobos pertencem à segunda categoria, que é escravo forçado. Ele é naturalmente daquele patrão, daquela pessoa. Naturalmente, a pessoa é de Deus, porque, como eu já expliquei, somos naturalmente todos, os demônios são de Deus. E a pessoa não quer ser escravo de Deus, não quer ser filho, vamos colocar filho de Deus. Não quer, rejeita Deus. Então, os réprobos, as pessoas que não creem em Deus, os ateus, né? Enfim, quem não quer ser filho de Deus, tá nessa segunda categoria. É filho, mas não quer. É revoltado. É o filho pródigo que sai de casa e fala: pai, eu não quero ser seu filho. Me dá minha herança, eu vou embora e vou gastar tudo que eu tenho. Quero curtir minha vida. Não quero ficar na sua casa. Vou embora. É todo iludido, né? E vai e depois volta. Tem uns que não voltam. Os demônios não quiseram ser filhos de Deus, ser criaturas de Deus. Se revoltaram. Primeiro Lúcifer se revoltou pela soberba, pelo orgulho, não quis servir a Deus.
igual eu já expliquei no livro por que ele caiu. Ele não quis servir a carne humana. Quando Deus falou para ele, eu vou me encarnar numa carne humana, você vai ter que me servir. E ele disse, não me prostrarei diante de carne humana, que é inferior a mim. Eu sou mais belo, mais puro, eu sou espírito puro, não servirei. Aí caiu, e com ele os seus aliados, né? Ele conseguiu convencer vários anjos. E Deus mostrou para ele. É incrível a gente pensar nisso. Ele viu o destino dele. Deus mostrou para ele, para os anjos. Vocês não querem? Olha o que vai acontecer com vocês. Eu vou tirar vocês do paraíso. Vou tirar, vocês vão ficar lá ardendo em chamas. Mesmo mostrando, eles não quiseram servir. Não quiseram. Então são escravos revoltados. Não querem. E a escravidão voluntária? E os justos e santos pertencem à terceira escravidão voluntária. Eu sou sua filha, pai, naturalmente, e eu quero ser sua filha, eu vou te servir como filha, como propriedade sua. Eu reconheço o seu senhorio, eu reconheço que o Senhor é rei, eu sou sua filha, sua serva, e eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser, por amor, não porque eu tenho medo do Senhor, não porque eu tenho medo do Senhor me repreender, me mandar para o inferno, não. Eu vou fazer tudo o que o Senhor quer porque eu te amo, eu confio em ti. Eu te conheço, sei que o Senhor sempre vai fazer. Tudo o que o Senhor vai fazer é o melhor para mim. Não tenho medo do que o Senhor vai me pedir para fazer, porque sempre vai ser o bem. O Senhor é meu pai e o pai quer sempre o melhor para o filho. Então eu faço tudo voluntariamente com amor. A escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus, que olha ao coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações, ou da vontade amorosa. Por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não me obrigasse a isso. Eu faço tudo, eu escolho. Eu uso a minha vontade para servir ao meu Deus. Esse é o escravo de amor. Voluntariamente eu falo, Pai, eu quero te servir, eu quero fazer tudo por ti. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu vou fazer, todos os meus atos, eu vou te oferecer, eu vou fazer tudo por ti, tudo por amor, não por obrigação. Não por obrigação, por amor. Eu vou beber água por amor a ti e vou te agradecer por tudo. A minha vida vai ser atos de amor por ti. As batidas do meu coração vai ser 1.000.000 de atos de amor por ti. Todos os meus passos, todos os meus atos vai ser por amor. Todos os dias eu vou entregar os meus atos a ti. Sempre que eu acordar de manhã, eu vou entregar tudo para ti. Vou fazer tudo, tudo por amor. Há diferenças radicais entre um servo e um escravo. Um servo não dá ao seu senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo por outro. Mas o escravo dá-se inteiramente, com tudo o que possui, o pode vir a adquirir, sem exceção alguma. Então o servo, se a gente pensar no servo como na vida espiritual, ele não entrega tudo, sempre tem reservas. Ele está apegado ao mundo, ele quer servir a Deus, mas ele está apegado ao mundo, às coisas do mundo. Isso não é ser escravo de amor. Escravo de amor para Deus é você entregar tudo. Tudo, tudo sem reservas. É você desapegar de tudo que desagrada a Deus. E fazer tudo por amor a Ele, entregar tudo. Por exemplo, você pensa assim, meu emprego não é meu, é de Deus. Então se eu perder, eu não vou ficar chateada. Pai, eu confio em Ti. O Senhor me deu, o Senhor tira. Eu sei que o Senhor está fazendo o melhor para mim. Eu aceito tudo o que me acontecer. Porque eu sei que é a sua vontade.
que impera no mundo. Então, tudo que acontecer é vontade sua. Ou o Senhor permitiu, ou o Senhor quis mesmo que acontecesse. Eu não me apego a nada, nem ao meu corpo. Se acontecer um escravo de amor, o corpo não é dele. Então, se acontecer alguma doença, se eu tiver alguma doença, Pai, obrigado. Se eu mudar essa doença, com certeza é para o meu bem e para o bem de todos os meus irmãos. Eu vou te oferecer essa doença, esse sofrimento, pela salvação de todos os meus irmãos, porque eu sei o quanto o Senhor ama eles, como o Senhor ama todos os seus filhos, mesmo os que são revoltados, que saíram da sua casa. Por causa destes eu me ofereço esse sacrifício de amor, para que eles voltem para casa. Então, um escravo de amor não tem nada seu, nem os filhos, nem o esposo, nada, não se apega a nada. É tudo de Deus. E se Deus tirar, amém. Obrigada, Pai. Um escravo, ele agradece por tudo, um escravo de amor. Ele agradece por tudo, ele louva, ele tá sempre, ele nunca vai ficar revoltado com seu Senhor. Independente do que aconteça. Não vai ficar revoltado, porque ele sabe que o Senhor também trata ele com muito amor. Existe uma relação de amor, é mútuo. Não é só ele que é escravo de amor, é um rei de amor também. Então, tudo que vai acontecer é para o bem de todos. Ele não pensa muito nele, não. Ele pensa em toda a família. Ele vê a terra como uma família desse Senhor e que ele quer que todos sejam filhos. E ele faz de tudo, ele entrega a sua vida por estes outros filhos, pela salvação destes outros filhos. O servo exige a paga dos serviços que presta ao Senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. É o que eu disse, o escravo de amor, ele não fica, por exemplo, ele trabalha para Deus pensando assim, eu vou trabalhar para Deus, eu vou fazer as coisas para Deus, eu vou rezar, mas eu quero uma recompensa. Jesus, eu tô rezando, mas você vai, sei lá, salvar meu casamento. Eu tô rezando, mas você vai arrumar um emprego para mim. É uma troca. Eu te dou uma oração e você me dá o que eu quero. Eu te dou uma oração e você converte meu esposo. E você converte meu filho. Não é assim, não é uma troca. É claro, a gente pensa, nossa, mas converter o filho é uma maravilha. Deus quer isso também. Deus quer. Mas se você pedir para ele como uma forma de troca, não dá certo. Você tem que pedir pensando primeiramente em Deus. Por exemplo, você reza pela conversão de todos os pecadores, porque você sabe que Deus ama todos com amor que não dá nem para se medir. Então, quando você pede a conversão de um familiar seu, você pede não por você, mas por amor a Deus. Aí sim, a intenção sempre tem que ser pura. Por que eu estou pedindo? Você tem que vasculhar seu coração. Por que eu estou rezando, pedindo a conversão do meu esposo ou do meu filho? É porque eu estou querendo me livrar de um problema? Ou é porque eu sei que Deus ama meu esposo muito mais do que eu amo e eu quero salvar a alma dele? Você tem sempre que desejar o que Deus deseja. Deus deseja a salvação da alma. Então eu vou rezar pela salvação dele, por amor a Deus. Não importa se ele vai se salvar no último segundo da vida. Mas se eu rezar pensando assim, meu esposo dá muito trabalho para mim. Meu filho me dá muito trabalho, eu não aguento mais. Então eu vou pedir para Deus converter ele, transformar o coração dele, para ele virar um santinho aqui em casa e ficar e não me incomodar mais. Deus conhece seu coração. Muitas vezes nossas preces não são atendidas porque existe uma intenção que não é pura no nosso coração. Deus sabe, às vezes nem você percebe por que você está pedindo. Nem você percebe, mas Deus sabe.
Quarto, o senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, e se o matasse, como um de seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Ao contrário, o senhor do escravo tem por lei direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar, como faria seu cavalo. Ele usa umas comparações que nos assustam. Deus vai me matar? Não, mas Deus tem direito de sua vida e sua morte. Então, se você é um escravo de amor, você não pensa mais assim, eu não quero morrer. Deus me dá mais anos de vida. Não, você é escravo de amor, você tem que estar preparada para ir a qualquer momento. E sua família também, aceitar que Deus é dono de tudo. Na hora que ele quiser levar ou você ou um familiar seu, você aceita. Chegou a hora. Cada um tem seus dias contados aqui na Terra. Já viemos com esses dias contados. Então, o que a gente tem que fazer? Aceitar. Nós não somos donos da vida e da morte. É Deus. O homem quer ser dono da vida, escolher quem vai nascer, que hora que vai nascer, pega óvulos das mulheres e congela. O ser humano faz isso. Mas isso é uma abominação. Porque ele quer ter o controle sobre a vida. Eu não quero engravidar agora, então eu vou pegar meus óvulos, vou congelar. Eu não quero nem casar, eu quero ter uma produção independente. Aí eu vou congelar meus óvulos. Quando eu resolver, eu tenho um filho. Ali é uma vida. E a gente não tem direito de manipular a vida assim. Quem tem direito da vida e da morte é Deus. Aí o ser humano quer decidir que hora que vai morrer. Tem gente que tem doença, tem uma doença, por exemplo, e programa o dia de morrer. Chama até a televisão para filmar. Tem isso. Eu vi essa história um dia e fiquei horrorizada. A mulher que tinha uma doença e ela se preparou para morrer. Ela foi cometer um suicídio, mas não com um tiro na cabeça. Não lembro, acho que um remédio que ela tomou. Ela se preparou para esse dia. Ela escolheu a data, a hora. Parece que ela fez uma cerimônia lá. Aí vai ser agora, morri. Um escravo de amor não tem isso. Eu morro na hora que o Senhor quiser. É o Senhor que tem direito sobre a minha morte, sobre a minha vida. Parágrafo 72. Não há nada entre os homens que mais nos faça pertencer a outrem do que a escravidão. Do mesmo modo, não há nada entre os cristãos que nos faça pertencer mais absolutamente a Jesus e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária, que é a escravidão de amor. Isto é conforme o exemplo do próprio Jesus, que tomou a forma de escravo por nosso amor, e da Santíssima Virgem, que se disse serva e escrava do Senhor. Jesus foi o primeiro escravo de amor. Ele voluntariamente se vestiu com a nossa miséria e fez tudo por nós. Ele veio aqui para nos servir. Tudo que ele fez foi para a nossa salvação. Tudo, tudo, tudo. Ele foi o primeiro escravo de amor. Se deu voluntariamente na cruz. Se entregou voluntariamente. E é isso que ele quer de nós. E Maria, quando o anjo veio anunciar para ela que ela seria a mãe de Deus, ela disse: eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua palavra. Maria não questionou nada, ela só disse sim. Ela não pensou nas consequências desse sim, ela se entregou. E tiveram muitas consequências. Ela não pôde, por exemplo, contar para José logo que ela estava grávida e ela era casada com ele. Imagina, você grávida e não poder contar para o seu marido que está grávida. Ele sabe que não é dele, que os dois eram virgens. E ela não podia contar. E demorou para ela contar. Ele já viu a barriga dela crescer e ela não pôde contar para ele. E ela era: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. O que o Senhor está dizendo para fazer, eu vou fazer. Ela não pensou, ela podia ser apedrejada se José
Se José denunciasse ela, ela seria apedrejada. Ela não pensou nisso. Ela não pensou. Ele não fez isso, ela confiava em Deus. E José foi avisado em sonho que sempre Deus vai querer o nosso bem. Claro que a gente não vai ser poupado dos sofrimentos, mas sempre pensando no bem da nossa alma e de todos. O apóstolo chama-se com certa ufania servo de Cristo, conforme Romanos 1:1, Gálatas 1:10, Filipenses 1:1. Por várias vezes os cristãos são chamados na Sagrada Escritura de servos de Cristo. Segundo a justa observação de um grande homem, a palavra servo significava outrora apenas escravo, porque ainda não havia servos como os de hoje. Naquela época só havia um tipo de servidão, por isso que eles falam servos, mas eram escravos, queria dizer que eram escravos de amor, escravos voluntários. Os senhores só eram servidos por escravos ou libertos. O Catecismo do Concílio de Trento, para que não reste dúvida alguma sobre a nossa condição de escravos de Jesus Cristo, exprime-se por um termo que não se presta a equívocos, chamando-nos escravos de Cristo. Por isto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não só como mercenários, mas como escravos amorosos, mercenários, aqueles que sempre querem alguma coisa em troca. Sempre por amor, sem pensar no que ele vai te dar, se vai te dar alguma coisa. Ele já te deu tudo, ele abriu a porta do céu para você. Ele não te deve mais nada, ele já derramou todo o sangue dele. E ele te promete a vida eterna. Precisa mais do que isso? Não precisa. A sua felicidade não está aqui na terra. Então, se você passar a vida inteira aqui sofrendo, sendo privado de tudo, feliz, fique feliz. Porque a sua recompensa é no céu, não é aqui. Sua felicidade não é aqui. Por isso digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não só como mercenários, mas como escravos amorosos. Estes, por efeito de um grande amor, entregam-se e dão-se ao seu serviço na qualidade de escravos só pela honra de lhe pertencer. Antes do batismo éramos escravos do demônio. Tornou-nos o batismo escravos de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos têm de ser escravos ou do demônio ou de Jesus. Você vai ter que escolher. Ou você é do demônio ou você é de Jesus, porque você já era do demônio antes do batismo. E depois do batismo você foi escravo de Jesus. Só por isso você já tem que se sentir orgulhoso e querer servi-lo com amor. Só por isso, só por pertencer a ele. Mesmo que você tenha sido batizado, mas você, depois do batismo, pecou, você voltou a ser escravo do demônio, como era antes do pecado, do batismo. Tinha o pecado original, foi apagado. Mas se você pecou mortalmente, você deixou de ser escravo de amor. Então volta, né? Vamos voltar. O que digo, de modo absoluto a respeito de Jesus Cristo, digo relativamente à Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte, da sua glória e poder no céu e na terra. Por isso e por graça deu-lhe, em relação à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça. Então, eu já li esse trecho, Jesus falando que tudo o que ele é por natureza, Maria é por graça. Então, se ele é rei e senhor de todas as coisas, ela é rainha e senhora de todas as coisas, de nós. Deste modo, segundo este ensinamento, têm ambos os mesmos súditos, servos e escravos, visto que os dois não têm senão uma só vontade e um só poder. Uma só vontade e um só poder. Tudo que ele é por natureza, ela é por graça. Aí no volume 19 do Livro do Céu, de 6 de maio de 1926, Jesus fala: Minha filha, você deve saber que os primeiros antes da Suprema Majestade são aqueles que viveram em meu testamento, sem nunca deixar meu testamento. Minha mãe veio ao mundo antes de 4.000 anos, mas antes de Deus ela existia antes de Adão.
ele confirma o que o que eu li no Mística Cidade de Deus. Maria foi criada antes de Adão. Seus atos, seu amor, estão na primeira ordem das criaturas, de modo que todos os seus atos são antes de todos os atos das criaturas, porque ela era mais próxima de Deus, ligada aos mais próximos laços de santidade, de união e de semelhança. Vivendo em nossa vontade, seus atos se tornaram inseparáveis dos nossos, e o que é mais inseparável se torna o mais próximo, como uma coisa connatural de seu Criador. Eu separei esse texto para mostrar que Maria é inseparável de Deus. Eles estão assim unidos muito, muito intimamente. Uma coisa inseparável se torna mais próxima, como uma coisa connatural de Deus, do seu Criador. Parágrafo 75. São Luís fala: podemos, portanto, segundo o parecer dos santos e de vários homens ilustres, dizer-nos e fazer-nos escravos amorosos da Santíssima Virgem, para deste modo sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós. É também o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. Pois ela não é como as outras criaturas, que se a elas nos prendêssemos, nos poderiam afastar de Deus em lugar de nos aproximar dele. Porque um filho de Deus, um escravo de amor, só tem Deus no coração. Ele não se apega às outras criaturas. Jesus fala muito no livro do céu que ele precisa de todo o espaço do seu coração. Se lá no seu coração tem alguém, tem apego a alguém, ele não consegue entrar. Não é digno dele. Você tem que se desapegar de tudo, das pessoas. Mas você se apegar a uma outra criatura atrapalha. Jesus não pode entrar. Isso é diferente com Maria. Porque ele e ela são coladinhos, inseparáveis. Então, seu coração tem que estar os dois. Mas a mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que se vá a ele por sua mãe. E isto honra-o e agrada-lhe tanto como honraria e agradaria um rei a alguém que, para se tornar mais perfeitamente seu vassalo e escravo, se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres e São Boaventura com eles dizem: a Virgem Santíssima é o caminho para ir a nosso Senhor. No volume 17 do Livro do Céu, dia 15 de abril de 1925, Jesus fala: porque tendo sido ela, minha mãe, depositária de todos os bens da redenção, e como minha mãe, como virgem, como rainha, apunha a cabeça de todos os remidos. Aqui Jesus está deixando claro que nós somos, que ela é a cabeça de todas as pessoas, todos os redimidos, os salvos, dando-lhe uma missão distinta, única e especial, que a nenhum outro lhe será dada. Os mesmos apóstolos e toda a igreja dela dependem e dela recebem. Não há bem que ela não possua. Todos os bens saem dela. Era justo que, como minha mãe, devia confiar seu coração materno tudo e a todos, abraçar tudo e poder dar tudo a todos. Esta missão era só da minha mãe. Então, ela é distinta de todas as criaturas. Ele deu essa missão para ela. Confiou todas as pessoas a ela, todos os bens da igreja a ela. Tudo que está na igreja, todos os bens passam por ela. Todos nós dependemos dela. Confirma o que São Luís sempre fala, que todas as graças vêm dela. Jesus confirma no livro do céu. E São Luís fala no parágrafo 76. Além disso, como já disse, a Santíssima Virgem é a rainha e soberana do céu e da terra, não tem ela tanto súditos e escravos quanto são as criaturas? Dizem-nos Santo Anselmo, São Bernardino e São Boaventura: ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem, e eis que ao poder da Virgem está tudo submisso, até o próprio Deus. Não será razoável que entre tantos escravos, por força, os haja também por amor? Né? Tem muitos escravos por força, mas também tem os escravos de amor, que de boa vontade e na qualidade de escravos escolham Maria por sua soberana?
Os homens e os demônios têm seus escravos voluntários, e Maria não há de ter? Igual eu falei, que ele falou, os escravos do demônio são voluntariamente escravos dele, escolhem viver no pecado. E aí tem os que escolhem viver por amor a Maria. Um rei terá a peito que a rainha, sua companheira, possua escravos com direito de vida e de morte sobre eles, porque a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. Então o rei quer que a rainha também tenha seus súditos. Pode-se então acreditar que Nosso Senhor, que partilhou, como o melhor dos filhos, de todo o poder com sua Santa Mãe, ache mal que ela tenha escravos? De jeito nenhum. Jesus falou, eu confiei todos os remidos a ti, mãe. É seu. A senhora vai salvá-los para mim. Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve a Suera, a Esté, a Salomão e a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? É muito claro, Jesus deixou muito claro que confiou todos nós a ela. Mas onde me leva a minha pena? A pena, a caneta dele, né? Por que é que me detém aqui em provar uma coisa tão evidente, né? Tá muito claro, não precisa mais falar nada. Somos escravos, ou de amor, ou revoltados. Mas somos naturalmente escravos de Deus, somos filhos dele naturais. Ou você aceita e faz por amor, ou você se revolta e não quer. Mas continua sendo naturalmente. Se não querem que alguém se diga escravo da Santíssima Virgem, o que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É a mesma coisa. É o mesmo que selo da Santíssima Virgem, visto que Jesus é o fruto e a glória de Maria. Faze-se isto de maneira perfeita por meio da devoção de que mais adiante falaremos. Então, para ser um escravo de amor, tem uma forma de ser. Aí é o que ele vai explicar durante a leitura do livro. Estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.